Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do IEPcast. Hoje começamos o nosso podcast e estaremos nesses primeiros episódios nós quatro. 4 mulheres, 4 mães, 4 caminhantes da fé, mas com histórias totalmente diferentes e com um desejo em comum: cuidar das famílias nesse tempo tão desafiador. Antes de nós passarmos para o tema deste dia, eu vou pedir para cada uma das nossas participantes de hoje se apresentar. Oi, eu sou Luiziana, sou pastora, minha formação é letras, né? Sou formada em português grego, mas eu sou pastora já há 23 anos e sou mãe de 4 filhos. Enfim, vou tentar trazer alguma coisa interessante para a sua vida. Muito prazer. Eu sou Iani Macedo, pastora, psicanalista, mãe de 4 filhos e avó de 4 netos. E estou vivendo hoje, como vocês podem ver, eu sou a mais velha do grupo, e viver esse desafio hoje de como nós podemos, né, na atualidade, lidar com tantos desafios na família. Por isso estamos aqui hoje. Eu sou Sandra Bivar Neves, sou missionária, também sou mãe de 3 filhas, embora tenha alguns outros filhos e netos pendurados, né? Mas assim, conta essa história aí. Do coração. Do coração, filha do coração, netos do coração. Mas neto tem um bebê de 1 ano. E eu sinto... Eu não sei se... Ela diz que ela é a mais velha, mas ela está disputando comigo quem é a mais velha do grupo, né? Mas eu sinto que o desafio de hoje é muito grande nas famílias. Eu me sinto muito desafiada nesse mundo virtual. Eu fico sempre preocupada como que essa nova geração está se formando. E estamos aqui exatamente para, como igreja, poder alertar, poder ensinar, poder aprender, podermos discutir essas coisas que eu acho fundamental hoje que a igreja possa discutir. Uhum. E eu sou a Débora, sou filha, sou irmã de 3, que não é fácil também, sou mãe de 3. Ou seja, a Luiziana é minha mãe. Então, ela também é avó de 3 mais 1. Então, ela tem 4 netos também. Ela esqueceu de falar que ela era avó. Não, já ia reivindicar aqui o meu posto de avó, mas você já fez por mim. E estamos vivendo desafios hoje em dia em várias esferas da família. E hoje, nós vamos falar de um tema que parece simples, mas, na verdade, é bem complicado. A comunicação dentro de casa. Afinal, conversar dá trabalho? Quantas vezes, né, a gente tenta conversar, tenta se fazer entendido e a gente sai frustrado dentro de uma conversa dentro de casa? Com certeza. Até porque hoje a comunicação, por causa disto aqui, se tornou um desafio. Outro dia eu fui lanchar num restaurante e tinham várias famílias, mas uma me chamou a atenção, que era, né, mulher, marido, e 3 adolescentes, todos olhando o celular, ninguém se comunicando entre si. Eu falei assim, gente, cadê o diálogo? Cadê a comunicação? Cadê até a coisa do afeto, né? Aí eu fico assim... pensando nisso, pensando quanto que as famílias estão perdendo por não conversarem. E o celular, ele nos aproxima de quem está longe, mas muitas vezes nos afasta de quem está perto. Exatamente. Né? E às vezes a gente vê os adolescentes, um do lado do outro, conversando pelo celular. Eles não se comunicam mais. Eles estão um do lado, mas conversando pelo celular. Olha, eu celebrei de verdade e agradeci a Deus quando o governo, o Ministério da Educação, não sei quem... Foi essa juíza agora. Proibiu celulares nas escolas.
Porque eu, por exemplo, sou da linhagem, né, que eu sou psicóloga, acho que eu não falei isso. Eu sou psicóloga, e sempre trabalhei com educação, na linha de Piaget, e o Piaget diz que a formação moral é toda construída no relacionamento, no brincar com o outro, a criança brincar com o outro. Uma vez eu escutei uma palestra que o palestrante disse que o pior crime que o professor pode fazer é tirar o recreio das crianças, porque é no recreio que se relacionam, que brigam, que disputam, que colaboram. E aí ficava todo mundo no seu celular. Aí, quer dizer, não havia relacionamento. Sim. Eu celebrei quando foi proibido o celular nas E escolas. essa coisa também da comunicação pelo celular, por exemplo, às vezes você manda uma mensagem e a mensagem sai distorcida, porque na mensagem, às vezes, você não dá o tom, a Entonação, vírgula. E isso, às vezes, causa conflitos Sim. também, né? Porque... Eu ia até pegar esse gancho mesmo, porque como é importante você fazer a sua mensagem compreendida. ser entendida. Às vezes você está lançando a mensagem. Ah, não, mas eu falei. Será que falou mesmo? Será que a sua mensagem chegou lá? Né? A Luiziana, que é professora de português, a gente vê que na língua portuguesa, não só na língua portuguesa, né, mas na linguagem, a gente tem os elementos da comunicação. Exatamente, e que são imprescindíveis. Agora, tem um detalhe importante. Você manda a mensagem e você fica sossegado. Ah, eu já me comuniquei. E você não está nem prestando atenção se a pessoa leu, se a pessoa recebeu a sua mensagem. E muitas vezes ela só vai ver a sua mensagem muito tarde. Quer dizer, por que a gente não liga, né? A gente se prende Ninguém ou se mais liga. acomoda Tem esse com o hábito WhatsApp, mandando a mensagem, contando que a pessoa vai ler e que vai ser avisada em tempo, né? Mas, olha, eu que dou aula de português aqui no seminário, eu digo, olha, com as devidas vírgulas, com as devidas pausas, para a pessoa entender exatamente o que você quer falar, né? Essa Isso faz questão. uma grande diferença, realmente, sim. no que você está dizendo, né? E essa questão da acomodação, eu, por exemplo, eu sou super tímida em ligar, pegar o telefone e ligar. Então, eu sou médica. Aí, às vezes, tem que ligar para pedir para alguém ver um paciente. Muito mais fácil mandar uma mensagenzinha, quando ele vê, ele vai responder. É uma acomodação nossa mesmo. Então, se a gente parar para pensar como era a comunicação antigamente e como é hoje em dia, ao mesmo tempo que hoje nós temos tantas facilidades, parece que criamos barreiras, né? Como era um almoço de família quando você era criança, Yane? Pois é, era uma coisa totalmente diferente. Primeiro, que as crianças também não participavam tanto, mas brincavam, né? Que é como você estava falando, as crianças brincavam. Hoje, se você tem uma reunião de família, a garotada está toda no celular. Eu vejo lá meus netos, é uma coisa impressionante. A gente fala, gente, conversa, porque eles não interagem, estão no celular. E tem essa coisa do tédio, né? Porque agora é moda eles sentirem tédio. E sentir tédio para eles é não ter celular, é não ter nada virtual. Então é um tédio. E aí você perguntou como era, né? Na minha época, o que acontece? Essa coisa do tédio, e aí eu já vou um pouco na ditadura das crianças, porque as crianças decidem se elas vão ou se não vão. A gente era acostumado a ter tédio, a ser frustrado, conviver com um parente chato, não é? Porque tem sempre nessas reuniões. Hoje é muito fácil. O que você faz? Você se esconde atrás do celular. Até adultos, né? Não são só as crianças. Às vezes está meio chato, você começa... só uma mensagem, estou só vendo, né? Porque a gente vai se escondendo. E aí eu não vou dizer que eu também não faça, não, porque às vezes faço, né? Eu me vejo muito nessa coisa de mandar mensagem. Eu tenho uma amiga que ela diz, liga. Mas o que acontece? Vocês podem observar, a gente liga, a pessoa não atende. Aí... Não, e essa coisa de ligar, uma vez eu ouvi de alguém falando assim, gente, mas quem é que liga para outra pessoa? Manda uma mensagem que a pessoa pode estar ocupada. Então, agora, a Luiziana, eu falo várias vezes com as minhas filhas, eu digo assim, posso ligar? Eu pergunto. Eu também pergunto. Né, Luiziana? Quantas vezes eu te falo, posso ligar? E às vezes ela que diz, Sandra, posso? Pode. Aí a gente liga. E o que eu observo essa coisa desse momento, que eu reflito muito, é que
na minha época, né? Acho que na época de todos, essa está fora dessa época, eu era criança. Eu tinha amigos fora do Rio de Janeiro, eu tinha parentes. Então, quando eu queria falar com meu irmão mais velho, que morava em Porto Alegre, eu escrevia uma carta, esperava chegar, esperava vir. Até porque telefone fixo era caríssimo, né? Aí depois surgiu o fax. e-mail, Não, o antes fax o primeiro. fax foi assim uma revolução. Quando eu vi o fax em 94, quando eu fui aos Estados Unidos, eu recebe na hora, como assim? Aí depois virou o e-mail. Agora é o WhatsApp, é tudo imediato. Então, o que isso está gerando nesta geração de agora? Crise de ansiedade. Porque Ninguém pode esperar nada. Tem que ser em tempo real, imediatamente. Então, ninguém sabe mais esperar. Se a pessoa está online, aparece para gente que ela está online, mas de repente ela está resolvendo outros assuntos. Exatamente. E a gente quer que ela responda na hora. Está vendo? Ela não está me respondendo. E isso já dá um ruído grande na comunicação, né, no relacionamento. E quando tem pessoas que não... Porque no meu, quando você lê a minha mensagem, tem um azulzinho. Leu a mensagem, Aqueles visualizou. que tiram. E aqueles que tiram, que você nem sabe. Meus filhos. Se ligou ou não? Eu conheço uma pessoa daqui. Tem várias pessoas que fazem Meu isso. Deus, leu ou não leu? Às vezes é uma coisa que eu preciso ter uma resposta. Mas é isso, são os desafios E E que a tem gente que sabe aprender. que também hoje. tem aqueles que às vezes são inconvenientes. Você estava falando, eu também sempre pergunto, posso ligar? Eu atendo online. Muitas vezes eu estou atendendo, eu recebo ligação e eu não atendo, né? Óbvio. E a pessoa insiste, né? Quer dizer, aí você pensa, é alguma coisa, eu vejo que não é uma coisa grave, mas às vezes as pessoas insistem, Sim. né? E aí é desagradável, porque toda hora interrompe, aí depois, às vezes eu mesmo atendendo, eu mando uma mensagem, estou atendendo, porque senão e atrapalha, né? Então, essa comunicação hoje é uma linha muito tênue, Muito né? Com vantagens É e mensa- muitas mu- desvantagens. Tem os benefícios É, e tem os malefícios. E a gente tem que ter essa exatamente. sabedoria, né? Para lidar com isso que, lógico que veio para facilitar a vida, mas muitas vezes dificulta. Né? Sim. Uma coisa que é muito interessante, a gente pensando nesse universo de maternidade. Antigamente, acho que os pais tinham mais atenção ali no filho, no falar, no ouvir. Hoje em dia, até a própria correria do dia a dia é tão mais difícil, né? Você é tão sugado muito mais pelo trabalho, pelas coisas mesmo que você tem para resolver. Atribuições, né? Como é tudo mais imediato, até o que você tem que fazer e resolver é mais imediato. Então, uma pergunta interessante para eu lançar aqui para vocês é: será que hoje em dia, pensem vocês também, será que hoje em dia os pais falam com os filhos tanto quanto eles falam sobre os filhos? Para se gabar de alguma... Poxa, fulano venceu o campeonato tal, ciclano só tira as melhores notas, né? Então, assim, será que temos tido esse olhar para falar dentro de casa, se fazer ouvido, né? Ouvidos e ouvido. Será que nós temos tido esse olhar da mesma forma que temos enchido a boca para nos vangloriar das construções da nossa família? Você falou de um ponto importantíssimo, Débora, porque assim, eu acho que hoje em dia, exatamente porque todos estão muito ocupados com as redes sociais, se conversa muito pouco. Os pais conversam muito pouco com seus filhos, crianças e adolescentes, até para saber o sentimento. É mais fácil dizer assim, que está chorando por causa de quê? Vamos parar com isso. Do que assim, mas por que você está chorando? Por que você está triste? O que está acontecendo com você? Está tendo algum problema na escola? Confia em mim. Isso. Então, assim, não há esse diálogo. E as crianças e adolescentes, os filhos, estão cada vez mais sozinhos. E aí eles confiam em quem? No amiguinho da rede social, que muitas vezes é nocivo. Né? A gente vê essas coisas absurdas de desafios com crianças e adolescentes morrendo por causa
dos desafios, porque tem uma coisa que eu queria muito falar, eu acho que eu vou falar em todos os podcasts. É a necessidade de pertencimento que toda criança, e principalmente o adolescente, tem. Que, na verdade, todo ser humano tem. Desde que Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso, eles têm problemas de inclusão. Então, todos nós, seres humanos, temos necessidade de nos sentirmos incluídos num grupo. E aí, criança e adolescente, muito mais. Então, se os pais não conversam sobre isso, sobre essa coisa da inclusão... Eu, por exemplo, conversei outro dia aqui, foi uma aula assim, que eu saí com a alma lavada, que eu dou aula para os pré-adolescentes, que eu pude falar sobre essa coisa de inclusão, que a necessidade de ser incluído, e que eles têm que falar para os pais, contar para os pais todas as coisas boas, as coisas ruins, se sofrem bullying, que a gente vai falar isso num outro momento. Mas, assim, tem que falar, tem que confiar no pai e na mãe. E o pai e a mãe têm que ouvir. A Débora falou, tem que ser ouvido para o pai. Mas eu acho que hoje está tudo tão corrido que pai e mãe não têm tempo de ouvir filho. E tem uma outra coisa. O adolescente, por si só, independente, né, das redes sociais, eles já têm dificuldade de se comunicar, de falar com os pais, de se abrirem. E, com isso, tem piorado a comunicação, porque eles se isolam, eles vão para o quarto, né, eles ficam jogando, ou eles ficam ali na internet, e aí o buraco vai ficando cada vez maior. Porque aí os pais Exatamente. também acham que está tudo bem, Ah, porque que estão bom. ali. Tá aqui, E a Nem me incomoda. comunicação, Não, me a incomoda. comunicação, e acha que estão bem, né? Porque a gente percebia, quando não tinha isso, a gente percebia, aí não está bem, bate porta, fica de mau humor. Hoje já não tem nem mais isso. Que eu me lembro, a minha segunda filha, ela tinha um mau humor, batia a porta, dizia que me odiava. Eu falei, tá bom, pode me odiar, mas eu sou sua mãe e acabou, não tem jeito. Entendeu? E hoje nem isso tem, porque eles já ficam ali naquele mundinho deles, que ninguém entra nem penetra, né? E que isso é muito E perigoso. que é terrível, muito porque de alguma perigoso. forma eles vão, como você falou, se comunicando com quem está ali. Mas vamos parar e pensar, assim, só para a gente mudar um pouquinho. Por quê? Quando é que isso começa? Quando é que a comunicação dentro de casa começa? Você não vai querer estabelecer com um adolescente uma conversa se você não estabelecia uma conversa quando ele era bebê. Sim, Não é verdade? Nossa, Verdade. perfeito. Então, Perfeito. quando é que começa essa conversa? E eu acho até que eu vou até além. Eu vou pedir para a pastora Luiziana falar um pouquinho disso do antes. Por quê? Quando é que começa a conversa? Não começa aí. Começa no casal, começa no pai com a mãe. Isso, exatamente. Começa no diálogo do casal. E também, quando o bebê está na barriga, a gente também já começa a conversar. Já começa. Eles se acostumam, eles estão lá dentro, mas a voz está chegando, né? O sentimento está chegando, mas a voz também está chegando. E a criancinha vai crescendo e a gente tem que dialogar desde cedo. Temos que fugir dessa correria, né? E tudo, temos muita coisa para fazer, mas a gente tem que romper com isso. E a criança, os filhos vão crescendo com a gente e vão conversando. Agora, você falou que é importante a gente manter isso desde cedo, mas também é importante começar em algum momento. Sim. Porque quando a gente percebe que faltou diálogo, né, que em algum momento esse diálogo escasseou, a gente precisa retomar. Não pode desistir. E nós estamos agora na igreja com um tema muito importante de recomeço, né? Então, você pai, você mãe, você família, Você, filho, você filho, que está acompanhando a gente aqui, se isso está repercutindo na sua cabeça, você está pensando, meu Deus, aqui em casa está faltando diálogo, sabe? Então, é preciso a gente começar. Verdade. E eu acho que você que está ouvindo hoje aí, você vai ser o primeiro que vai ter que dar um passo, porque talvez a outra pessoa ainda não tenha ouvido esse podcast. É até bom você mandar para alguém. quantos irmãos, né, não se falam? Eu falo muito menos com meus irmãos do que eu gostaria. O que eu tinha com eles no dia a dia. Poxa, como isso faz falta, né? Era tão gostoso, assim, não conseguia imaginar. Eu lembro que quando eu casei, a coisa que eu mais sentia falta
era o quê? As nossas conversas à noite. Imagina, 4 no mesmo quarto. Muita farra, Com né? 1 ano de diferença de Então, um pra assim, cá. era muito papo à noite. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou fazer? Né? Não dá para conversar tanto assim com o Marcelo, não dá. Era todos os papos possíveis, desde das piadas, Muitas das histórias histórias, em comum, isso, né? até as implicâncias, tanta troca de experiência, né? Tanta coisa para falar. E onde está isso? A gente deixa Mas perder. aí eu vou falar como mãe e avó já de adolescentes, né? Adolescentes e jovens. Existe uma grande diferença. Por exemplo, eu sempre conversei, meus filhos sempre tiveram essa coisa e não tinha internet celular. Então, uma coisa se perpetuou. Eu vejo com meus netos. Os meus netos, o que mora comigo, eu pegava ele na escola, ele falava, a gente conversava, sempre conversei muito com eles, ficavam muito comigo, até entrar O celular. o celular. Então, não é só uma questão De hábito, é né? muito mais profundo. É muito mais É profundo. uma porque eu maré fico muito mais impressionada. maior para você E lutar eu contra, brinco né? com eles, hoje eu brinco com eles, eu falo para Carol, Carol, você lembra que a vovó sentava aqui no chão, conversava com você, vamos fazer isso, porque não existe mais. Né? Às vezes eu vou visitar, está todo mundo no celular, reunião de família. Por mais que a gente fale, quando entrou o celular, mudou. O comportamento impressionante, muda. mudou tudo. E é aquilo que você mudou falou, tudo. quando dar um celular? Qual é a época de dar um celular? E hoje está sendo cada vez mais cedo, né? As crianças têm acesso a celular muito cedo. Uma vez me perguntaram, quando que você vai dar um celular para os seus filhos? Eu falei, quando elas saírem sozinhas. Antes de sair sozinha, não tem necessidade de celular. Só que hoje, se eu falar isso para uma mãe de agora, vou apanhar, porque já dão por aquela coisa de... Ai, tá sossegado com o celular, jogando, não preciso. Mas isso aí que a Débora falou, quando começar, me fez pensar numa coisa aqui. A criança começa a formar a linguagem dentro dela antes dela falar. Meu neto tem 1 ano. Aí eu falo assim, pega o tênis que você ganhou de aniversário. Ele não fala nada. Ele só fala mamãe, vovó e babá, que é papai. 3 palavras. Pega o tênis que você ganhou de aniversário. Ele vai lá e me entrega. E a meia? Aí ele vai lá. Aí a Adriana fala assim, a meia ele não sabe. Foi lá, pegou a meia. Então, ele já tem dentro da cabeça dele, que aí a gente acha que a gente pode falar qualquer coisa, porque ele não está entendendo. Muitas coisas eles estão entendendo. Aí uma vez a minha filha falou alguma coisa, para de ser chato. Eu falei, você não diga isso. Você pode dizer, você está de chatice, você está com preguiça, mas nunca você é preguiçoso. Por quê? Porque você está rotulando, na tua comunicação você está rotulando. Eu já vi uma mãe chamar a criança de burro. Você é burro mesmo. Cara, rotulou de burro. Não, vai ter sentimento de inferioridade o resto da vida. Se os pais soubessem o peso que a palavra deles tem sobre os filhos, né? Exatamente. Pode causar. O problema não é só o não falar, mas o que falar, né? O poder e o impacto que uma palavra maldita Isso. tem. Tem muito Dois, exatamente. Você pegou separadamente como junto. Isso aí. E ainda vai mais além. Ela também teve 4 filhos como eu. Às vezes, a mesma coisa que a gente fala para um filho, não pode falar bate diferente. A gente estava falando disso hoje. Exatamente. Então, a gente Como não eles são pode. diferentes, né? Tem que ter essa sensibilidade. Com esse eu posso falar assim, mas com esse eu não posso. Isso. Cada pessoa é diferente. Uns a gente tem que frear, outros a gente tem que impulsionar. É diferente. Até nesse sentido, é uma coisa legal da gente falar. Tem aquela questão da linguagem do amor. Como é que aquela pessoa se sente amado? Será que ela ama do mesmo jeito que eu? Porque às vezes eu estou mostrando o meu carinho, o meu amor, de uma forma que eu gostaria de receber, mas eu não estou parando para pensar, peraí, como é que a minha mãe gosta? Será que eu estou conseguindo me comunicar e mostrar para ela o quanto ela é especial e importante para mim? Né? Então, assim, será que você tem usado a linguagem certa para se comunicar? Porque isso é muito importante da gente pensar. Um livro, né? Você leu o você livro? sabe que falando As 5 linguagens do amor. Eu assim, indico que todo mundo
leia. Foi um pastor que é psicólogo, ele percebeu que havia 5 linguagens de amor, que é tato, você amar abraçando, serviço, se amar servindo, palavras de afirmação, é o elogio, tempo de qualidade, e eu estou esquecendo de uma. presente. Você só sente amado Olha, sendo eu vou dizer que eu presenteado. quero todas as Eu digo. todas as demonstrações de amor, eu Mas quero aí todas. eu digo que eu tenho, das 5 eu tenho 4. Eu digo que eu sou tão carente que eu tenho 4. Mas o que o livro diz? Se a minha linguagem de amor é palavra de afirmação, que vocês digam, me elogiem de alguma forma, e o outro me ama, me servindo, trazendo um copo d'água, ele coloca o combustível, né? O teu tanque está vazio, porque você não está enchendo com o combustível certo. Esse livro tem tanto para solteiros como para casal, mas o casal, mesmo que você não seja um casal, para mim o melhor é as 5 linguagens de amor para casal, porque aí você entende Os relacionamentos, os né? relacionamentos, a dinâmica Hoje em dia, até para familiar. criança, eles fizeram um também de pai para filho. Hoje em dia, ele tem A vários dinâmica sub- familiar. O outro tem que estar ali, tempo presente. Você tem que estar olhando para o outro. E o outro pode estar junto lendo um livro. Teve um momento que eu comecei a perceber nos meus filhos a forma de cada um pedir atenção, pedir amor. Um é ali, né? Como estava aqui o Isaac, aí faz bagunça, faz. Cada A um de um outra jeito. era pedindo dinheiro. Eu comecei, eu não me lembro todos, mas que cada um tinha uma forma de pedir atenção, que é uma forma de comunicação. Sim, claro. Aquilo que ele acha que é o importante, que vai mostrar que a gente o ama, né? E realmente são coisas que a gente tem que ter muita sabedoria, tem que estar muito ligado, prestar atenção. Agora, é fácil? Não é fácil. Não Como é que uma mãe, vamos pensar agora a Débora aí que tem os filhos pequenos, como é que uma mãe que trabalha, que tem, né, os afazeres de casa, que tem os filhos, que consegue estar o tempo todo com essa sabedoria? Não, agora com esse eu vou falar assim. É lógico que é importante, mas chega numa hora que você já... Tem uma hora que você dá uma espirrada, né? Exatamente. E aí, como a minha mãe tinha falado antes, quando você entorna o caldo, você tem que saber também voltar atrás. E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre perdoar, sobre e pedir perdão, né? Exatamente. Né? Porque às vezes pai e mãe acham que não precisa pedir perdão, de sua autoridade, não tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Se errou, tem que pedir perdão. Até exagerei, como é que você quer? Tudo é exemplo. Então, como é que você quer que o seu filho peça perdão se você não pedir? Né? Se não vê também os pais pedindo perdão um para o outro, se não vê o pai e a mãe também como tratam os seus respectivos pais. Isso é uma coisa muito importante. Exemplo, a gente né? não para e, às vezes, a pessoa está fazendo o que quiser. Já. Aí trata o pai e a mãe de qualquer forma. E aí? Amanhã são seus filhos. Eles Já estão parou para pensar? observando tudo. Às vezes a gente não pensa, mas eu não tenho que tratar o seu pai e a sua mãe bem só por causa disso, não. Isso é uma promessa da Bíblia. Fala o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Você precisa honrar. Para você viver bem os seus dias, você precisa honrar. Então, isso é uma coisa muito séria. Quantos pais e quantas mães hoje em dia não estão abandonados? Mesmo tendo um clique de distância, né? É verdade. Um clique de distância. Então, nós precisamos cuidar. Precisamos saber que o idoso vai falar uma outra linguagem. Não adianta o neto ir lá cumprimentar um avô ou um bisavô, fazendo, e aí? Não adianta, tem que falar também na linguagem, tem que se fazer presente, tem que respeitar. Tudo isso é importante. Então, a gente precisa aprender a se comunicar. Há uma ordem bíblica, né, também que fala que uma geração deve falar a outra geração, que não fique isso esquecido, né? A gente tem mais de um salmo que fala isso, né? Uma geração fale a outra geração, não deixe se esquecer. Se a gente não procurar se fazer entendido pela geração vindoura,
as histórias vão se perder. Quantas preciosidades de história de família, de coisas vividas, historicamente falando, né? Vocês que viveram aí tantas coisas no Brasil, época de ditadura, a gente pode falar de Nem me tantas fale. coisas, né? Impeachment, quantas coisas a gente viveu. Então, são coisas que a gente pode falar. Não estou falando só de Coisas ruins e política, coisas não, coisas boas boas. também. Conquistas. Olha, antes era assim, agora é assado. Antes a gente tinha, a saúde era de um jeito, antes não tinha saneamento básico aqui. O Marcelo, a família do meu marido é do interior do Ceará. Então, eles contam várias histórias, às vezes passam, poxa, aqui antes não tinha isso, aqui antes era assim assado, hoje em dia já está diferente, ou não, essa região aqui ainda é igual. Então, são histórias e são coisas ricas da gente passar e até de fazer a geração de hoje entender e dar valor para o que tem. Porque essa coisa de estar a um clique de distância, às vezes não dá tanto valor para o que tem, que está muito fácil. E você falou essa coisa do modelo, do exemplo, né? Me fez lembrar uma família que eu conheço, que um dia o filho já era adolescente, quase jovem, um adolescente já de uns 17, 18 anos, mais jovens, que ele falou assim, grosseiramente com a mãe. Aí o pai repreendeu. Não fale assim com a sua mãe. Aí ele falou assim, mas o senhor fala assim com a minha mãe o tempo todo. Ai, meu Deus. O homem era um pastor. Ele parou, mas ele teve uma atitude muito interessante. Ele parou, pediu desculpa à esposa e pediu desculpa ao filho. Porque os filhos são Sim. esponjas. Esponjas que assim, captam tudo. Então, esse homem tratava muito mal a esposa. E aí o filho achou que podia tratar a mãe do mesmo jeito, mesmo conhecendo a palavra. E aí ele teve... foi bom ele ter dito, mas o senhor trata ela assim. Foi o que o pastor falou, né, aí no Dia das Mães. Vale muito mais o que você faz do que o que você fala, porque o que você faz é o que vai ser imitado, né? Exatamente. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim, né? Aquele sim. ditado já diz. Ó, tem um versículo aqui que eu queria deixar para vocês, ó, Colossenses 4:6. Olha que bonito isso aqui. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É aquilo que a gente estava falando. Se cada pessoa é diferente, você não pode querer responder da mesma forma. Às vezes, tem um que vai entender se você falar mais firme, tem outro que vai sair profundamente magoado. Isso não quer dizer que você não tenha que Passar colocar a mensagem. a mensagem. Sabe, eu lembrei de um outro versículo super importante. Eu não sei a referência agora, mas assim, falando a verdade em amor. Então, precisamos ser verdadeiros, falar a verdade, mas tem que ser com amor. Então, como você bem colocou, cada pessoa também tem uma personalidade, né? Talvez a minha liberdade que eu tenho com a Sandra de falar, né, não seja a mesma ainda não, mas vai chegar, né, Eli? E aí eu tenho que ponderar, eu tenho que saber com quem eu estou falando, para não machucar, para não ferir, para não ter uma liberdade maior do que deveria, né? Mas falando sempre a verdade. E sempre em amor. E sempre em amor. O amor tem essas que duas perpassar coisas tudo. juntas, né? E na comunicação isso é muito importante. Eu Porque conheci- muitas vezes o medo, né, é. faz a omissão de muitas coisas. Isso. E essa omissão também pode ser um grande problema na comunicação e no relacionamento. Omissão é uma palavra interessante. É. Quantas vezes a falta de conversa justamente não existe porque você tem medo da resposta? Como é que eu vou lidar? Eu não sei responder isso, então é melhor não perguntar. É melhor não chegar nesse ponto. Eu posso te garantir que não é melhor. É melhor você, às vezes, até se abrir e falar assim, olha, eu não sei te responder isso agora, vamos descobrir juntos? Né? Você pode colocar ali, tem que ser sincero. Com certeza. Sabe uma coisa que você falou agora que me fez lembrar? Por exemplo, as mães, os pais,
têm muita dificuldade. Eu não consigo entender por que eles têm essa dificuldade, porque eu nunca tive, porque a minha mãe nunca teve, de falar de sexo com as crianças. Como é que eu vim parar na sua barriga? Gente, conta a verdade. Não existe cegonha. Vai mentir dizendo que foi uma cegonha que veio? Isso aí é da época da minha tataravó. Eu aprendi tudo de sexo pela minha mãe. Minha mãe tinha livros infantis, né, que ainda existem, eu acho, nas livrarias, de onde vêm os bebês. Tem outro segredo... Esqueci agora o nome. É muito bom. Fala naturalmente, você não fala da boca naturalmente, não fala que tem que escovar o dente porque dá saúde, bucal. Fala da reprodução normalmente. Mas aí cria um tabu, aí você não se comunica, a criança vai buscar isso onde? Isso, lá fora. Lá fora e da maneira que você nem sabe como. Fala, conversa. É uma coisa natural, foi Deus que criou. Isso. Não é pecado, né? Pai, mãe, um casal tem que falar com os filhos normalmente. E eu vejo até hoje mães novas, não sei, eu fujo desse assunto. Por que foge desse assunto? E hoje tem mesmo tanta literatura, tantos livrinhos, Exatamente. tantas coisas. Já Segredo tinha na da época Vida. dos meus. O nome é O Segredo da Vida, é muito bom. Juarez Machado, se não me engano, o autor. Que vai contando. Pega um livro, se você não tem palavra, pega o livro. E ali, quando você pega o livro e conta para a criança, conta para o teu filho aquilo ali, você está se comunicando, você está se relacionando com ele, porque você sentou ali no chão e conversou com o seu filho sobre um assunto que é importante. E que não é você chegar e dizer assim, vamos agora reunir, olha, você veio parar no mundo. Não, é quando ele pergunta. Se ele pergunta, você responde. Vai respondendo, exatamente. Né? A própria sexualidade da criança, né? As meninas serem preparadas para a sua primeira menstruação, elas entenderem que aquilo é importante e não serem pegas de surpresa, né? Então, e os meninos também, quer dizer, cada coisa no seu momento, né? O importante é vir da criança, vir do adolescente. O interesse dele. Perguntou, responde naturalmente, sem tabu. A gente tem muito tabu, e não é só dentro da igreja, não. Eu vejo isso em todo lugar. Como se fosse um... Aí você põe uma cortina, como se fosse um pecado. Isso eu não falo, e se eu não falo é porque... tem alguma coisa aí esquisita. Né? É interessante porque a Bíblia é um manual, né, gente? A Bíblia, você consegue pegar ali dela e extrair versículos para todos os assuntos. Sim. Então, lá na segunda carta a Timóteo, a gente lê assim, no versículo 16 do capítulo 2. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Só que às vezes a gente não está evitando justamente essas. E as conversas úteis e santas e construtivas é que a gente está deixando de ter. E necessárias. Né? Então, a gente precisa ser muito intencional nessa questão da comunicação. A gente está falando muito aqui sobre pai e filho, mas não é só sobre pai e filho. É sobre todos os relacionamentos. A gente está se atendo mais à família, mas até assim, amizades. Hoje em dia tem amigo mais chegado que irmão. Então, quantas pessoas hoje são únicas e quem é a família dela são os amigos também. Então, a gente está falando aqui de relacionamento. E como é importante você saber cultivar um relacionamento. E se é cultivar, você precisa ter as etapas. Você semeia, você rega. Tem que ter. Isso. A despeito das redes sociais. Tem que ter a comunicação e tem que ter o investimento de tempo, né? Não é perda de tempo. Acho que o que muda é o nosso olhar na moeda. Se a gente achar que o nosso tempo está sendo perdido, a gente, de fato, está fazendo um trabalho vão. Mas se a gente entender que o tempo de comunicação é um tempo de qualidade, é um tempo investido, aí a gente consegue matar a charada, né? Eu acho que é uma grande pérola de sabedoria. E aí eu vou jogar uma pergunta aqui para a Luiziana. Espiritualmente falando, que dica você poderia dar para a gente de
como melhorar a comunicação dentro de casa? Você tem alguma Bom, dica? aquele versículo, né, que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, Tiago. e que a gente não deve também deixar a ira tomar a frente, né? Porque a grande questão é a seguinte, que quando a gente fica irado, principalmente nós mulheres, a gente solta o verbo, né? E a gente não deixa a outra pessoa falar. Então, precisamos parar para ouvir. Isso pode evitar muitos problemas e pode exatamente promover o quê? A comunicação. Você ouvir, espera a outra pessoa falar. Deixa a ira, né? Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, quer dizer, se acalma, né? A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Às vezes, uma coisa mal ouvida, uma coisa mal interpretada, nos faz perder a razão. E aí, pronto, a comunicação termina. Então, realmente, um conselho que eu dou, sabe? Seja tardio para falar e pronto para ouvir. E coloca essa tua ira diante de Deus, sabe? Senhor, será que eu... Deixa eu me acalmar, me ajuda aqui, porque às vezes a gente sozinho não consegue, né? Mas Verdade. Deus nos dá aquela paz que excede todo entendimento para a gente poder se acalmar e a gente ouvir que talvez a razão não seja só nossa, né? Tem um versículo interessante em Provérbios que conversa com ele, que fala assim, ó, Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. E o responder nem sempre é com a palavra, não, às vezes é na ação também, né? Às vezes a gente já toma aquilo por verdade, já se indigna, já muda ali a atitude. E às vezes rompe até com um relacionamento que poderia ser longo e duradouro, que poderia ser uma bênção na sua vida. Pensar que a gente não precisa responder a tudo. Jesus não respondeu a tudo. O Quantas silêncio vezes Jesus se calou? Pois é. E eu acho que a gente tem É o- que estar atento aos sinais do marido, da esposa, do amigo, da irmão. ovelha, do filho, da mãe. Atento aos sinais. Peraí, assim, minha mãe está muito calada. Por que será? Isso também é uma comunicação. Mas aí você vê o que está muito calado, não está nem aí. Não. Por que você está calado? Você está bem? A pastora Luciana, quando eu entrei aqui na igreja, eu dizia que ela parecia que tinha olhos nas costas, que diz que só as moscas têm olhos nas costas. Porque eu sempre sentei na frente e ela também. Aí ela, de repente, falava assim, fulano chegou e não está bem. Ela ia lá atrás. Eu falei, mas como que ela soube? Se a pessoa está lá atrás, ela tem olho nas costas. Porque ela via pelo olhar, havia um sinal naquela pessoa que ela não estava bem. E ela ia conversar, ela ia falar assim, tudo bem, ela ia abraçar, ela ia acolher. Eu achava isso uma coisa fantástica. Porque isso é a sensibilidade, inclusive dentro da família. Ai, meu filho está muito calado. O que está acontecendo? E não se acomodar aquilo. Sim. E os Né? olhos não enganam. É, Eu é. costumo dizer, às vezes eu vejo até fotos de algumas pessoas, eu tenho muito isso. Aí eu vejo que a pessoa está sorrindo, mas eu vejo o olho falando, não, esse olhar. Os olhos são as janelas São da as janelas alma. da alma. Realmente, isso tudo é comunicação, Sim, né? Tudo sim, Isso tudo é sim. comunicação. Tem a comunicação verbal e a não verbal. E a não né? verbal. Às vezes até na maneira de se colocar, de olhar, de se E essa é a comportar, de colocar a dificuldade mão. hoje dos atendimentos online, né? Porque no Você presencial fica muito mais... você observa, né? Sim, Os gestos, você observa. No online é mais difícil, né? Quando a gente fala de comunicação, também tem uma comunicação muito importante, que é a comunicação nossa com Deus. Ah, sim. Essa é uma comunicação que com certeza abre portas importantíssimas, né? E facilita todas as outras comunicações. Ou dificulta, né? Dependendo. Deus chama a cada um de nós para um diálogo com Ele. E a gente tem na Bíblia tantos diálogos ricos, né? A gente pode pensar ali de Deus conversando com Abraão, Deus conversando com Moisés. E não era conversinha assim, só Deus falando, não. Eram eles colocando e Diálogo. contra-argumentando. Mas por que isso? Por que aquilo? Deus está para ensinar a gente a se comunicar também, né? Se a gente tiver ouvido para ouvir, Ele ajuda a gente também no nosso dia a dia. Porque Deus é o Deus do relacionamento. Com Que a comunicação está incluída nisso aí, né?
E tem aquele versículo em Isaías que diz: Vinde arrazoai. vinde arrazoai. Quer dizer, vem conversar comigo, vem discutir comigo. Não tem importância você discordar. Amém. Não tem importância um filho discordar da mãe e do pai. Não tem importância cônjuge um com o outro discordar. Porque na discordância, na dúvida, entra-se no entendimento. Desde que haja respeito, tem que conversar. E olha que Deus é um Deus da verdade. E ele não se importa que a gente discuta com ele nesse sentido, né? Agora, hoje em dia, todos nós, né? O ser humano acha que é o dono da sua verdade. Então, a gente tem vivido isso também. Uma dificuldade de você colocar o seu pensamento sem ser massacrado por aquele que pensa ao contrário de Hoje tem você. muitas verdades. Muitas verdades. Muitas. As verdades e as verdades, né? Muitas verdades. Então, de fato, é difícil. A gente precisa aprender a analisar todas as coisas, reter o que é bom, saber ouvir, saber se colocar com respeito. Porque Deus, em cada um desses diálogos, ele fala assim, não, meu filho, não é bem assim. Não, tá bom, por amor a você, então vou te dar essa chancezinha aqui. Ele vai falando, como a pastora Luciana falou, em amor. A verdade colocada em amor e não a verdade imposta. Imposta, é isso aí. E não a verdade imposta. O que mais que eu posso falar com vocês aqui? A gente já está se encaminhando para o fim deste primeiro episódio. Eu queria pedir uma dica assim, como é que a gente pode, Iani, como é que a gente pode promover assim um momento de escuta ativa? Quero tirar ali o meu relacionamento do feijão com arroz. Estou percebendo que eu não estou conseguindo me comunicar. Você teria alguma dica assim de como é que eu posso quebrar um gelo assim e começar a conversar se eu não tenho o hábito Ela é a de conversar? rainha das dinâmicas. As duas, na verdade, as Dos duas. quebra-gelo. Eu acho que depende de cada situação, né? Cada situação você vai ter que ver como vai intervir, né? E eu vejo muito assim, principalmente com casal, que é muito difícil, né? Eu sou terapeuta de casal também, e a gente sabe que a mulher, né? Tinha um lá que dizia que a mulher pede cabra e homem, como é que era? Tinha um negócio assim, porque realmente a mulher, ela fica ali, ela tem que falar, tem que ter a última palavra. E o homem, ele não é muito de conversar. E isso tudo tem que ter muita sabedoria. Como você vai se aproximar, seja do adolescente, seja do marido, seja de um amigo, de alguém que está passando por uma dificuldade. E a gente pensar, eu vou ter que dar um jeito de começar, porque alguém tem que começar. Porque muitas vezes tem até nessas coisas das brigas, eu não vou ser, eu não vou falar, Não eu vou não vou falar. ceder, não vou dar. Então, eu tinha um pastor que dizia, quem começa é o que é mais espiritual. Então, é isso, quem for mais espiritual vai ter que arranjar uma forma de quebrar esse gelo para se comunicar, né? E em todas essas coisas, realmente, as dinâmicas, nos grupos, as dinâmicas funcionam muito. Tanto que chama de dinâmica de quebra-gelo, porque a gente precisa ter estratégias para quebrar o gelo. Não pode furar, né? Eu acho que não pode furar. O gelo, às vezes, a gente vai chupando, ele vai derretendo, né? Então, tem que ter uma coisa suave, porque Muito bom. é por aí. Ó, eu vou jogar uma para a Sandra aqui, para ser uma... Sandra, se você fosse pensar assim numa imagem, uma metáfora que pudesse resumir comunicação, você consegue pensar numa imagem assim? Difícil, hein? Difícil. Uma imagem. Uma imagem, um objeto, Para mim, a imagem de comunicação é a família sentada no chão, brincando, conversando, tendo tempo para muito diálogo, muita conversa, porque os filhos, o marido, a esposa, precisa, voltando à coisa da família, Sim. precisa de muito, tem que ter tempo para conversar, tem que haver tempo para o afeto, não adianta só amar o filho, amar o cônjuge, tem que expressar amor aos filhos, tem que expressar. E aí vem aquela coisa que para cada um você tem que comunicar o afeto de uma forma diferente. Os adultos têm que se
forçar para entrar no mundo das crianças e dos adolescentes. Não é o contrário. Então, para mim, a imagem é isso. Vamos sentar no chão e vamos conversar, vamos brincar, vamos nos abraçar. Vamos Eu demonstrar. pensei num exemplo prático aqui, que eu me coloquei no lugar, né? Então, por exemplo, as crianças hoje gostam de jogar isso ou aquilo. Então, tem um momento que eu sento lá e eu vou jogar isso. Sim, Vamos jogar isso. Se é isso que ele quer jogar hoje. Eu lembro da minha época de videogame. Meu pai sentava para jogar videogame comigo. Meu pai sentava para assistir um desenho junto com a gente. Então, eu me coloco nesse lugar. Eu tenho a facilidade que eu gosto. De vez em quando o Marcelo também vai lá e senta. Porque é importante. Primeiro que a gente tem que vigiar o que eles estão fazendo. Aham. Segundo que a gente também tem que se inserir. Não é só inserir eles nos A nossos gente tem que programas. se inserir neles. E assim também pensando, marido, mulher, irmão, com quem você está cultivando o relacionamento? Não pode ser só o que você quer, mas o que o outro quer também, né? Ter essa troca. Às vezes a gente pensa em coisas muito rígidas, impositivas. Pega o filho na escola, em vez de perguntar, oi filho, tudo bem? Como é que foi seu dia? A primeira coisa é, e aí, a prova tal? Então, A cobrança, né? então a gente Às tem que vezes a gente tomar esse cuidado, né? Tipo, a mãe chegou cansada do trabalho. Poxa, mãe, como é que foi seu dia? Tá tudo bem? Quer uma água? São pequenas ações que podem ser um quebra-gelo também, né? E, na verdade, né, por exemplo, eu tenho um netinho de 4 anos, que é o meu temporão. E a gente vê, se a gente se dispõe, o mundo de fantasia que tem dentro deles. Ontem, no Dia das Mães, o Caetano resolveu fazer uma banda, deu instrumentos para cada um de nós, e todos tivemos que tocar, e ele Essa é a comandava, comunicação. e de repente ele mudava os instrumentos, a gente tinha que tocar outro. E aí você vê que, se a gente se dispõe, a gente Exato. tem como se comunicar, como chegar no mundinho deles, né? E não ficar só, não, deixa ele estar ali, está quietinho, porque é cômodo, não tem dúvida que é cômodo, né? Porque dá trabalho, até brincar dá trabalho, né? Eu, Mas quando chegava do trabalho, eu sentava e eu brincava. Era quebra-cabeça, era jogo da memória. Uma vez eu carreguei tanto o jogo do meu consultório que a minha colega falou assim, vai fazer uma psicopedagogia em casa com a família, fim de semana? Eu falei, vou fazer uma psicopedagogia com as filhas. Aquele cara a cara, como eu brinquei com as crianças. E aí, nessas brincadeiras, a gente está se comunicando, a gente está trocando afeto. E está tá se desenvolvendo relacionando. também a criatividade, A né? confiança, Os vínculos, tudo tudo. isso está sendo ali construído, né? Exatamente. Uma coisa importante, que nós falamos tanto do celular, mas a televisão também, né? Quer dizer, na Aham. época dos nossos filhos, Era a televisão era a que televisão roubava. que roubava, que podia roubar. Sim. Né? Se a gente não vigiasse. vigiasse, se a gente não controlasse a situação. E hoje tem o celular, mas os dois continuam, a televisão ainda continua. Não, quer ver uma coisa né? que me deixa louca? Celular, televisão, nananana, Tudo junto. vários ligados ao mesmo tempo. Eu fico... Porque na minha época de criança, uma televisão, a gente tinha que escolher a isso que eu mesma ia coisa. dizer, era uma televisão. Isso já era. Pelo menos tinha ali aquela coisa assim, ó, nós 4 vamos assistir a mesma coisa e a gente vai comentar aquela coisa que estamos E assistindo. às vezes tinha briga, não quero ver isso, Mas quero até mudar isso de faz canal. parte da comunicação, né? Exatamente. Aprender Mas era a uma defender o televisão. seu ponto, tudo isso faz parte. Então, assim, precisamos criar os momentos. Como eu amo quando eu falo assim, desliga tudo. E daqui a pouco você vai ver, tá brincando disso, tá brincando daquilo, tá até se pegando ali do outro lado, mas tá interagindo. Interagir. Tá gerando E se a gente faz, eles relacionamento, gostam. não é? No meu aniversário, eu decidi que eu queria de presente que eles fossem para lá jogar mexe-mexe. E jogamos mexe. Foi uma maravilha, que a Carol saiu de lá e falou, agora nós vamos fazer uma vez por mês. Pergunta se fizemos. Mas foi uma coisa legal, entendeu? Então, assim, Porque começaram e gostaram, né? Exatamente. Isso aí. Então, queria que, para sintetizar, alguém quer deixar mais algum versículo que acha importante para isso? Alguém quer? Eclesiastes, esqueci. Está na tua... Foi Eclesiastes 5. 5:2, eu acho. Ó, o Gabriel está dando a dica lá Eu atrás. acho que é esse Eclesiastes 5:2.
Coloca aqui na telinha. Porque Tiago, a pastora Luiziana já falou, que é isso. Seja tardio em falar, Eclesiastes. Só que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Naquele sentido que a gente falou de não serem palavras vãs, né? Exatamente. Palavras com intenção. Tem um outro versículo de Provérbios que fala que uma palavra pode cortar, Acabar. mas que uma palavra com Boa. doçura, boa, pode ser a cura. Então, como estamos usando as nossas palavras, né? Tem uma pregação recente minha, hein, sobre isso, hein? Pode procurar lá. Fala sobre o poder da palavra. Eu lembrei daquela, como maçãs em salvas de Isso, prata. essa é ótima. Assim, a palavra dita ao seu tempo. Ao seu né? tempo. Essa é maravilhosa. Então, a gente não Provérbios. pode deixar aquele clima de briga, de dissensão, sabe? A gente precisa chamar, né? A gente, quando tem muitos filhos assim, conduzir aquilo ali a uma harmonização, né? A fazer as pazes, a perdoar, né? Tudo isso que nós conversamos aqui, que é importante, o perdão, você ceder, né? Muitas vezes a pastora Yane gosta muito de falar do perdão, da perda grande, né? A gente perde. Muitas vezes a gente tem monte de razão, coisa mas pra a gente perdoar. perdoa. A gente, né, abre mão até da nossa razão para poder ficar bem. E como nós falamos da comunicação. E se a gente comparar a perda, o tamanho dessa perda é mínima Pequeno em em relação ao ganho que o relacionamento Isso, tem. Exatamente. Aquela harmonia, né, vai trazer ali o convívio da família. Né? E o nosso relacionamento com Deus também, que nós já falamos. Mas até a gente podia falar também sobre a oração em família. Isso que a gente, se a gente tiver esse hábito, né, esse bom hábito, essa cultura de família, não apenas na hora do almoço, de uma refeição, mas a gente poder se reunir. Gente, vamos hoje aqui reunir a família, vamos orar juntos. Qual é o seu pedido de oração? Né? Você está passando quais por são algum seus problema? É uma desafios? abertura, né? uma abertura. Um momento. É uma comunicação. Isso vai trazer ali coisas boas, Com né? certeza. Entre nós, buscando a Deus para trazer o socorro e nós orarmos juntos, isso vai ser uma ponte maravilhosa. E quando a Bíblia fala para a gente falar menos, eu acho que está dando a dica de que porque a gente tem que ouvir muito, né? A comunicação é falar e é ouvir, né? Porque às vezes a gente fala, mas e o outro fica A gente acha que é só parado. se fazer ouvido. né? A Débora falou uma coisa interessante muito agora. interessante. O que você está precisando que a gente ore, né? Isso. Acho que raramente acho que a gente faz isso com a família, não sei. Pois né? é. Faz pois muito com amigos, numa reunião, mas o que está acontecendo com você? O que você gostaria que eu orasse? Porque meus filhos, eles às vezes falam, ora por isso, ora por aquilo, mas é diferente de você se chegar colocar, né? e se colocar como o que você está precisando. Ó, faltou só um exemplo prático que eu acho muito legal de fazer. A gente falou aqui das refeições, dos momentos em família, que às vezes as pessoas estão todo mundo com o seu celular na mão. Uma coisa legal é deixar todo mundo vai botar o celular na bandejinha hoje. Isso aí é um exemplo prático bom. Porque aí dali geram, né, conversas interessantes. Vão chiar? Provavelmente vão, mas depois vão gostar. É aquilo que a Yane falou. Na hora até reclama, mas depois começar. vai gostar. Então, nós queremos agradecer muito a sua audiência. Foi muito bom esse papo para ser o nosso primeiro aqui. Então, não desista da comunicação. É um desafio? É um desafio muito grande. Mas, como nós podemos aqui trocar tanto hoje, quando a gente coloca Deus para participar do desafio junto com a gente, quando a gente pede essa orientação para Ele, quando a gente busca na palavra, fica mais fácil. Quando a gente se faz ouvido para se fazer ouvido, a comunicação de fato acontece. Eu gostaria então de pedir para a pastora Luiziana fazer uma oração, abençoando aqui todos nós, né? Porque os nossos desafios continuam.
Verdade. A gente, hoje mesmo, ainda pode ter um desafio de comunicação. Então, os nossos desafios continuam, mas que possa abençoar cada um de nós, todos os nossos ouvintes também, todos aqueles que estão participando de alguma maneira com relação à Amém, comunicação. amém. Que você possa se colocar diante do Senhor, porque Ele nos ouve, Ele atende aos nossos pedidos. Senhor Jesus, em Teu nome, nos apresentamos aqui, Pai, cada uma de nós, apresentamos nossas famílias, ó Deus, e pedimos, vem estar presente, Senhor, vem nos guiar, nos orientar. Nós hoje nos abrimos aqui, Senhor, para recomeçar essa tarefa da comunicação, Senhor, em nossas casas. Se já há uma comunicação maravilhosa, vai ficar ainda melhor. Então, traz para a gente, ó Deus, assim, um coração, nos dá um coração cheio de amor, cheio de compreensão, que nós possamos saber ouvir, né? Que nós possamos falar palavras boas, que edificam, palavras que engrandeçam, palavras que curem, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada lar representado, em nome Amém, de Pai. Jesus. Que haja Amém, paz, que haja Senhor. harmonia, que Amém. haja amor, que haja alegria. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Agradeço a todas as meninas pela conversa de hoje. E você, se você gostou desse papo, encaminha para alguém que pode abençoar a vida de alguém. Se você tem alguma história interessante sobre comunicação, deixa aqui nos comentários também. E se você tem uma sugestão sobre algum tema que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, deixe também nos comentários que a gente vai se inspirar com certeza. No nosso IEP. IEPcast. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.